E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estão curtindo as aulas de artesanato? Estão fazendo? Eu quero ver as fotos, hein? Vamos lá, vamos praticar um pouquinho, tá bom? Hoje nós vamos fazer a reciclagem de uma espátula. Essa espátula, ela é de plástico. Pode ver que ela tá até meio tortinha, ó, de tanto usar. Ela era toda preta. Então, aqui eu já adiantei esse pedaço, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês como eu fiz até chegar aqui, certo? Então, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, toda vez que a gente vai pintar uma peça de plástico, de vidro ou de alumínio, de metal, a gente sempre precisa, antes da tinta, passar o primer, que vai fazer essa camada de cobertura e preparar para a tinta, tá bom? Aqui eu tenho um primer caseiro, que eu já dei a receita nos vídeos anteriores. O processo é bem simples. Então, olha, eu tô espalhando aqui. Olha, assim. Tô espalhando em toda a peça. E atrás. Só tomando cuidado, gente, porque essa minha aqui, olha, ela tem essa aberturinha aqui, olha. Então, a gente precisa passar bem o pincel aqui, porque às vezes ele fica com excesso de tinta, ok? Aqui no caso o primer, mas a tinta é a mesma coisa, certo? Ó, então aqui eu tô tirando esses excessos, né, com o pincel e passo a primeira demão. Venho com o rolinho, espalho bem, para que fique bem coberto. Ó, então aqui eu já tenho uma primeira camada de primer. Porém, só essa camada não é suficiente. Então agora eu vou colocar para secar. Nesse processo vocês evitem o secador. Vou deixar secando. Como tá uma camadinha bem fininha, dá para perceber, né? Ela tá fininha, então rapidinho já vai secar. Então secou, mais uma camada de primer, secou novamente, outra camada. São 3 no total. Aí sim eu posso entrar com a tinta branca para cobrir melhor, certo? Então eu vou fazer isso e daqui a pouquinho eu já volto mostrar como ficou, tá bom? E aí, pessoal, estão conseguindo acompanhar? Espero que sim, viu? Olha aqui. Então, vocês conseguem perceber a diferença? Aqui, daqui pra lá, só tem o primer. E daqui pra cá, tem a tinta, tá? Percebe que tá bem mais branquinho, não é? Então, ele já tá seco. E agora, eu vou começar, então, a passar a tinta branca nesse pedaço aqui também. Eu vou pegar o meu pincel, hidrato na água, coloco na tinta branca, espalho bem e a mesma coisa, tá bom? Eu vou passar cobrindo toda a superfície também. Atrás, na frente. Vocês podem fazer também, com esse processo, em colher, em concha. É o mesmo processo, desde que seja de plástico. Se vocês forem fazer na peça de madeira, não precisa do primer, tá, gente? Vocês já podem entrar com a tinta direto. Caso seja uma tinta muito clarinha, vocês podem passar primeiro 1 ou 2 demãos de branco para ajudar na absorção da tinta, porque senão precisa passar muitas camadas, tá? Se a tinta for muito clarinha. Se for mais assim, um vermelho, marrom, cores mais escuras, não precisa, tá bom? Olha, aqui eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou agora secar, agora eu já seco com o secador, tá? Não tem problema nenhum. Geralmente eu passo 3 demãos também até que ele fique nesse ponto, tá bem? Então, assim que tiver prontinho, eu volto para dar continuidade. Mas fiquem aí, tá bom? Até mais! Ah, gente, eu só esqueci de falar que se vocês forem fazer na de metal, também é esse processo, tá bom? Então, sempre metal, ou se for alguma coisa com ferro, plástico, sempre esse processo com o primer. Se for de madeira, já entra direto com a tinta, tá bom? Aí não precisa de primer, tá bem? Então, daqui a pouquinho eu volto, tá?
E aí, gente, estou de volta para dar continuidade nessa espátula. Então, olha, aqui ela já está com as camadas de branco e agora eu vou escolher a cor. A cor que eu vou fazer é um amarelo. Vou fazer esse amarelo aqui, olha. O nome dele é amarelo ouro, mas vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, tá? Eu vou fazer o seguinte, como ela tem essa parte aqui que se separa do cabo, eu vou fazer 2 tons diferentes de amarelo, só pra dar um destaque, tá bom? Então, como sempre eu começo, eu pego meu pincelzinho, hidrato ele na água, olha. E aí eu vou dar uma mexidinha na tinta que ela tá meio grossa, só pra ela ficar um pouco mais fluida, né? Eu vou mexer aqui só um pouquinho para mostrar melhor. Olha, então aqui não tem segredo. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a tinta branca e o primer, tá? Vou pintar toda essa parte, tomando cuidado aqui no meio para cobrir bem. E não ficar nenhum cantinho em branco. Já vai dando uma cor tão lindo, né, gente? Olha, que amarelo lindo. Nossa, as cores são tão lindas. Não sei o que seria de nós se não fossem as cores, né? Pra enfeitar, embelezar nossos trabalhos. Olha que lindo que já vai ficando. Olha que lindo. Então, do outro lado agora. É bom sempre ter um lugar assim de apoio para segurar, né? Como eu optei por fazer a parte de cima um tom um pouco mais escuro, é legal a gente ir pintando assim por partes, porque a gente sempre tem um apoio para segurar, para não sujar as mãos, tá? Toda vez que vocês forem fazer uma pintura, é legal pensar nisso também. Ter esse apoio, porque ele vai dar segurança para a pintura, no manuseio do pincel, tá bom? Então, às vezes, fazer por partes é melhor mesmo, tá? Agora vem a parte de cima. Olha como já deu uma diferença. Olha, que lindo, não é? Eu adoro amarelo também, gente. Eu adoro todas as cores. Agora eu vou secar e aí a gente já vê, mas eu acredito que mais uma demão, tá bom? Olha, então aqui já tá seco e eu observo que aqui no meio tem alguns lugares que eu não pintei bem. Então, por isso que é bom sempre dar uma olhadinha por todos os ângulos da peça, tá bom, gente? Porque essa parte aqui de dentro, é bom a gente virar de um lado, depois vira de outro, para olhar sempre de todos os ângulos, para não ficar nenhum pedacinho sem pintura. Porque às vezes a gente faz uma peça tão bonita, quando vai olhar, aqui faltou algum pedacinho de tinta, algum lugar não foi pintado, e aí já tira toda a beleza da peça. E nós queremos fazer alguma coisa bem legal. Então, sempre bom ir virando de um lado para o outro, pra gente olhar direitinho se não ficou nenhuma falha. E aí, gente, vocês estão gostando das aulas? Contem pra mim, hein? É importante vocês falarem se estão gostando, se estão fazendo. Eu já recebi algumas fotos
dos trabalhos de vocês, achei super bonitos. Que bom que vocês estão aderindo também a esse movimento, não é? Do artesanato em casa, das reciclagens. Fico muito feliz que vocês estão se distraindo aí, né? Usando a mente para uma coisa super produtiva, até para a gente fugir um pouco dessas notícias tristes, certo? Muito legal, viu? Então continuem mandando as fotos. Eu adoro ver as fotos que vocês me mandam. Agora eu cobri tudo. Todas as partes estão bem pintadinhas. E mais uma demão. Então aqui, gente, após essa secagem eu vou verificar. Mas pelo que me consta aqui, não tem nenhuma falha mais, tá? Já olhei de todos os ângulos, todos os lados e não vejo mais falhas, tá bom? Então agora eu vou secar pra gente ver se precisa ou não de uma outra demão, tá bom? Já volto. E aí, pessoal, olha só. Agora, a parte de cima, eu falei pra vocês que eu queria dar um outro tom de amarelo. Vocês podem, ou se tiver uma outra cor, um amarelo mais claro ou mais escuro, pintar. Eu fiz aqui, olha pra vocês verem a diferença. Eu peguei um pouquinho de marrom e misturei e dei esse tom mostarda. Então, ficou o amarelo, dá pra vocês verem bem a diferença, né? O amarelo e o mostarda. Eu passei esse marrom café aqui, olha, tá? Então, eu só misturei algumas gotinhas pra ter essa diferença. E agora, eu pinto a parte de cima, porque eu quero exatamente esse contraste de dois amarelos. Só para vocês verem depois como é importante isso, essa mistura de cores, para não ficar uma coisa só. Dá um contraste, fica muito bonito. É óbvio que se vocês quiserem, podem fazer tudo numa cor, não tem problema nenhum, tá bom? Eu só tô mostrando uma outra opção para vocês perceberem a diferença. Olha, dá pra perceber bem, né? Então, eu vou secar essa demão aqui agora e já volto pra vocês verem como ficou. E aí, gente, olha lá. Que bonito. Dá pra perceber, né? A partir daqui já tá o mostarda e aqui um amarelo normal. Vocês perceberam como fica bonito? Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu peguei um stencil, olha, esse stencil aqui, vocês podem pegar qualquer um que vocês quiserem. E vou fazer um stencil aqui nessa parte de baixo, para dar um destaque. Vou colocar aqui, ó, em cima da peça. Vou pegar isso daqui. Vou pegar a tinta marrom e só vou sujar o meu pincelzinho de pituá, tirando todo o excesso, para não ter excesso na peça. Então, eu bato bem. Olha, ele tá marrom, mas não tem excesso de tinta, tá? Aí, eu posiciono aqui, se precisar, vocês podem colocar uma fita crepe. E aí, ó, deixa eu ver se eu consigo assim. Ó, vou batendo, dando batidinhas bem de leve, pra sujar mesmo aqui. Eu só quero uma sujeirinha mesmo, eu não quero nada muito forte. Quero que fique um tom clarinho. Olha que lindo. Lindo, né?
Eu acho que eu até vou colocar um pouquinho mais aqui para pegar mais esse pedacinho aqui do fundo. Deixa eu ver, deixa eu ajeitar aqui. Aí acabou minha tinta, eu venho lá, bato novamente para tirar todo o excesso. Essas bandejinhas, se vocês tiverem, elas são muito úteis. Eu sempre que eu compro os legumes, eu lavo bem, né? Higienizo e deixo para usar, que elas são muito úteis. Então aqui eu vou só sujar esse pedacinho aqui. Olha, como já dá uma nova carinha, né? E eu vou fazer aqui também, ó. Que eu consigo fazer um pedaço maior. Também quero fazer bem suave, nada muito com muita tinta, não. Lembrem-se sempre disso, tá, gente? Menos é mais. Nesse caso aqui, muita tinta prejudica por conta que ela vaza por baixo do desenho e borra toda a pintura, né? Fica feio. Ó, que lindo, né? Agora, eu vou pegar esse mesmo marrom e esse pincelzinho aqui a cerda mais durinha, vou sujar também e vou tirar todo o excesso na bandeja. Mas é tudo mesmo, eu quero ele bem só com um restinho mesmo de tinta. Não pode ter excesso, assim como o stencil, tá bom? Então, eu tiro tudo que tiver aqui, passo até aqui no meu papel para tirar, e aí eu venho com o pincel, ó, metade para fora, metade para dentro, e vou só contornando a parte externa, assim, para que ele ganhe um contorninho. Posso fazer isso em volta de toda a peça, como se eu quisesse fazer só um contorninho. É metade pra dentro, metade pra fora, bem de leve assim, só pra dar uma leve sujadinha, tá? Continuar esse aspecto de peça antiga. Venho na parte de cima, contorno aqui também e desço. Mas sempre só sujando de leve, tá? Eu não quero excessos. Aqui em cima ainda precisa um pouquinho mais. E aí, pode até passar assim no meio, de leve também, pra ele ficar nos cantinhos. É sempre com pouquinha tinta, não pode ter excesso de nada. Só pra ficar esse aspecto de peça usada mesmo. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo? É só uma sujeirinha em volta. Tá? É um efeito envelhecido. Olha como fica bonito. Viram? Legal, né? Então, agora eu já posso envernizar, porque eu não vou mais passar nem stencil, eu não vou passar mais nada. Então, agora eu já posso colocar o verniz. O verniz vocês podem colocar qual vocês quiserem. Gente, o meu tá duro. Só um minutinho que eu já vou abrir isso aqui. Pronto. Tava um pouquinho duro, que secou, né? Então, olha, eu vou passar o brilhante. Vocês podem usar o fosco, o brilhante, qual vocês quiserem. Eu tô usando esse aqui, brilhante. E aí, gente, aqui tá seco, tá? Não precisa... Como eu só fiz o stencil, ele já secou, mas se tivesse molhado, precisaria primeiro secar a peça, certo? Então, venho aqui
Espalho bem o verniz, isso é rapidinho. Passo no meio também. Aqui não tem segredo, tá, gente? É só espalhar bem com o pincel. Agora eu vou secar esse primeiro lado e... tá bom? Pra depois eu passar na outra parte. Olha a diferença. Essa parte tá com verniz, olha o brilho. E aqui não tem. Só pra vocês verem como ele fica brilhante. Então, seco novamente. Agora, pra peça ficar mais bonita ainda, olha, ela já toda envernizada, que linda, né? Então, pra ela ficar mais bonita, eu escolhi uma fita cor de laranja. Poderia ser marrom também. Outro tom de amarelo, é que eu não tinha fita amarela. Mas esse aqui vai casar também, vai ficar muito bom. Vocês, tem um outro vídeo que eu já fiz pra vocês ensinando a fazer laço direitinho, tá? Se vocês não viram, dá uma olhadinha lá que eu explico direitinho como eu faço com o tecido. Esse tecido aqui eu também poderia ter feito aquele envelhecido com café, ia ficar muito legal. Ó, então eu vou fazer o lacinho aqui. Esse fio solta tanto fiapinho. Aqui eu dou o laço. Olha, então aqui já tá com o laço. Eu tenho essas florzinhas também, que são aquelas florzinhas de plástico que são vendidas em buquezinhos. Eu vou colocar aqui por dentro, olha, vou passar aqui. Vou ajeitar bem as florzinhas aqui. Ó, vou ajeitar bem o buquezinho. E aqui, gente, ó, eu vou passar cola quente e vou colar pra que ela fique assim, tá bom? E aqui eu vou fazer mais... Peguei agora um pouquinho de renda. Deixa eu ver, eu vou colocar aqui, ver se fica legal. Se não ficar, eu tiro. Não, aqui não ficou. Deixa eu tentar ver aqui embaixo. Só uma experiência. Que daí ajuda também a fixar mais a florzinha, sabe? O buquezinho, ele fica mais firme. Acho que aqui vai ficar legal. Ó, gente, que graça. Então, aqui, ó, eu segurei mais com esse lacinho, ela ficou mais presa, né? E aqui, ó, eu vou passar um pouquinho de cola quente pra ela ficar bem firme. Olha que linda. Eu poderia também ter colocado o lacinho aqui, né?
e as flores aqui. Mas eu quis aproveitar essa abertura para passar aqui embaixo para esconder atrás. Porque agora a gente pode deixar ele pendurado assim, ó. Tá bom? Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. E façam, mandem as fotos para mim. E lembrem-se, continuem se cuidando. É muito importante para nós que vocês se cuidem, porque o motivo de nós estarmos aqui são vocês. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos!